Desde que eu cheguei aqui no Brasil, essas são as 5 coisas que me surpreenderam bastante aqui no Brasil. Ou seja, tem mais. Pô, vou colocar dentro desse vídeo 5 coisas que me chocaram bastante aqui no Brasil. Então, se você não me conhece, eu sou Ignato e agora estou morando no Brasil, sou um africano e eu vou contar a minha experiência estando aqui no Brasil. Já vou pedir a vocês que cada um de vocês que estão acabando de chegar agora nesse canal, sejam bem-vindos nesse canal, se inscreva aqui no canal, partilhem bastante esses vídeos para que não possam perder os próximos vídeos que eu estarei aqui a gravar para vocês. Esse é um vídeo que eu totalmente estarei aqui a me abrir. Eu não sei se dava para falar isso para vocês, mas é um vídeo que eu vou me abrir, vou estar aqui a falar para vocês a minha experiência aqui no Brasil. Mas antes de eu falar sobre a minha experiência, eu quero convidar a todos vocês que estão a ver esse vídeo neste momento para que possam acompanhar os meus vídeos, meus futuros, os meus vídeos passados que eu gravei desde que eu cheguei aqui no Brasil, para que pelo menos isso tudo faça sentido para você. Talvez eu possa estar a mencionar coisas aqui que você talvez vai ficar perdido. Então, a primeira coisa que surpreendeu-me bastante é o próprio brasileiro. Eu sei que isso já falei várias vezes para vocês aqui, mas isso não passa e nem vai sair da minha cabeça falando isso para você. É o próprio brasileiro, o jeito brasileiro. O brasileiro, ele é uma pessoa muito incrível, uma pessoa muito prodigiosa, e isso faz com que o brasileiro possa ser diferente. Eu nunca vi alguém igual aos brasileiros, da forma que os brasileiros tratam os seres humanos. Claro, em todo o país nós sabemos que tem pessoas a essas que alguns vêm se achando melhor. Assim, isso encontra-se em qualquer parte do mundo. Mas vamos olhar esse lado positivo que o Brasil ou seja, que o brasileiro tem, de ser uma pessoa muito prodigiosa, de ser uma pessoa muito acolhedora. Esse é o brasileiro. Vou contar uma pequena história aqui que aconteceu comigo desde que eu cheguei aqui no Brasil. Tem várias histórias, mas eu pelo menos vou contar essa para vocês verem o quão que o brasileiro ele é uma pessoa muito prodigiosa. Eu me lembro que foi no Brás, que para quem conhece o Brás é um dos mercados populares que tem aqui no Brasil, em São Paulo. Eu cheguei lá, eu estava meio perdido, porque a minha internet tinha parado de funcionar e eu estava a tentar me recuperar, tentar ver de onde que eu vim e voltar pelo menos, ou pegar um Uber, alguma coisa. Eu cheguei a uma mulher onde que vendia alguns produtos, mesmo lá no Brás. Eu perguntei, cheguei, dei um bom dia, aí comecei a me apresentar. Só de facto a brasileira descobrir que eu era um africano que estava aqui no Brasil há pouco tempo, não sou brasileiro, essas coisas. Gente, olha como é que eu fui tratado. Primeiro, partiu a internet para mim, para eu conseguir chamar o Uber, mas ela disse que no local onde que eu estava não era permitido e o Uber não iria chegar até lá, só tinha que me deslocar a um lugar. Ela conseguiu deixar tudo aquilo que ela fazia para ela poder me ajudar. Então isso é algo que, nossa, marcou bastante na minha vida. Tem mais coisas que marcaram-me muito, mas essa é uma pequena história que eu tinha que partilhar para vocês verem como que o brasileiro ele é. Antes de eu chegar no Brasil, até que já sabia sobre isso, de que o brasileiro é uma pessoa muito incrível, o brasileiro é uma pessoa muito prodigiosa, e eu tinha que me pronunciar, e eu vou me pronunciar, e eu não vou me cansar em pronunciar isso sempre para vocês. Então, essa é a primeira coisa, o brasileiro. O brasileiro é uma pessoa muito prodigiosa, o brasileiro é uma pessoa muito, mas muito incrível. A segunda coisa que me chocou é a facilidade de pegar os transportes públicos aqui no Brasil. Gente, se vocês não sabiam, no meu país é um processo muito grande para você pegar os transportes públicos. Primeiro, nem tem lugar preferencial. Segundo, se você subir no ônibus e não ter aquele bom controle, você perde muita coisa. Quer dizer, como que as coisas exatamente são a respeito dos transportes, não é querer desmerecer o meu país, o Brasil tem essa facilidade. Bem, como eu estava falando aqui para vocês, o Brasil tem essa facilidade de pegar os ônibus. Por que que eu digo isso para vocês? Porque aqui no Brasil chega uma boa época em que até você encontra avião que está um pressário acessível, que está um preço acessível, principalmente quando você compra uma passagem antecipada. Eu talvez pelos dias que vêm posso me pronunciar muito bem a respeito disso, mas aqui no Brasil você tem essa facilidade. Por exemplo, tem aqui o metrô, tem os ônibus, o conforto, principalmente eu já vi ônibus que transportam pessoas de estado para estado, são ônibus com um confortável muito, mas muito bom. Eu subi lá, não exatamente para viajar, mas eu subi que era mesmo para poder olhar. Tenho alguns amigos meus, eu quero a propósito mandar um forte abraço aí para o João Dimar, que é um dos responsáveis a respeito de alguns transportes que levam pessoas daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então, nossa, eu subi lá para ver como é que as coisas eram, como que eram os transportes, o conforto, nossa, é totalmente muito, mas muito bom. Isso surpreendeu-me bastante. E se você não sabia a respeito dos transportes aqui, principalmente daqui de São Paulo, como ônibus, como trem, como monotrilho, e até tem Uber, que você pode pedir através do aplicativo. Esses ônibus aqui, esses transportes, tirando o Uber, você pode pagar só um único valor, que são R$ 5 para você se transportar ou para se você se deslocar a qualquer canto, principalmente aqui no centro de São Paulo. Por exemplo, se você quer ir para Brás,
quer ir para a República, quer ir para a Lapa, quer ir para a Polícia Federal, é só pegar o trem, ou mesmo o monotrilho, ou mesmo, gente, esses transportes aqui só você paga um único valor. Então isso é uma das coisas que surpreendeu-me bastante, essa facilidade dos transportes públicos aqui no Brasil. Nossa, isso é totalmente muito bom. E a respeito dos ônibus aqui, tem ônibus que só passam nos bairros, né? Tipo, bairro para bairro, zona para zona. Eu não sei se poderia falar isso para você. Mas isso é uma coisa que também você paga uma única taxa, um único valor, que são R$5. Você vai se deslocando uma distância de onde que você quiser. Mas de lembrar que tem ônibus apropriado. Por exemplo, aqui no bairro onde que eu tô morando agora, tem um ônibus, ou seja, tem ônibus em que só passam por aqui, que circulam nessa zona. Isso me surpreendeu bastante porque aqui no Brasil, você tendo R$5 pode se deslocar a qualquer canto que você quiser. Por exemplo, de ônibus, de monotrilho. Essa variedade, né, dos transportes públicos aqui, nossa, é totalmente impressionante. E a respeito dos Ubers, neste caso, você tem um aplicativo onde que você pede. Quanto de onde que eu vi que na minha cidade não tem essas coisas de você pedir pela internet, não só Uber, até comida aqui no Brasil é normal. Então isso surpreendeu bastante. A terceira coisa que não poderia faltar e eu falar aqui para vocês é mesmo a respeito de trabalho. Se você não sabia, eu trabalho aqui no Brasil. Nossa, é uma oportunidade que eu não tive no meu país. E eu estou trabalhando aqui no Brasil. Tem alguns outros projetos que eu estou fazendo aqui no Brasil. Assim que darem certo, talvez pelos dias que vem, eu venho me pronunciar aqui para vocês a respeito disso. Mas eu exatamente fiquei impressionado em saber que aqui no Brasil você não precisa pagar para trabalhar. Aqui no Brasil tem muitas empresas em que estão necessitando de trabalhadores. Ou seja, tem muitas empresas que precisam de pessoas para trabalhar. Enquanto de onde é que eu vi mesmo você fazendo faculdade, mesmo fazendo formação, para você encontrar exatamente aquele trabalho gratuitamente, ou aquilo que você fez para exercer aquilo que você fez gratuito, é extremamente muito, mas muito difícil. Isso é difícil de acontecer. Ainda temos essa burocracia no nosso país, não é querer desmerecer o meu país, até vocês sabem que eu amo o meu país, eu amo de onde que eu vim. Me chocou bastante aqui no Brasil, eu cheguei aqui no Brasil pouco tempo, aí logo consegui meu primeiro trabalho, então isso é uma coisa muito, mas muito que chocou-me bastante. É algo que eu não poderia faltar me pronunciar aqui dentro desse vídeo. E falando bastante sobre essas diferenças, eu acho que não faz sentido comparar o Brasil com o meu país, é muita, mas muita diferença. E uma coisa muito, mas muito linda, gostosa de se ver. Calma. Eu estou a falar exatamente da internet. Ai, você pensou outra coisa, né? Bem, eu estou a falar exatamente da internet. A internet aqui no Brasil, cara, eu nunca vi o potencial e nunca vi a rapidez na internet como eu vejo aqui no Brasil. Se você não sabia, aqui no Brasil usa-se 5G. Pelo amor de Deus, no meu país nem dá para comparar sobre essas coisas. Mas, nossa, pensem comigo numa coisa muito linda dessa. Você entra na internet e tudo processa só com um estalar de dedo. Ou em um estalar de dedo, tudo já tá. Como eu falei para vocês há dias atrás que eu posto um vídeo aqui de 30, 40 minutos e que esse vídeo de 30 minutos ou um vídeo de 20 minutos no meu país poderia durar quase 1 hora ou 2 horas eu a colocar aqui na internet. Ou seja, eu a publicar ela. Mas aqui no Brasil, só com um estalar de dedo, eu deixo o vídeo aqui, eu coloco o vídeo ela na internet, vou deixando a capa, vou deixando o título do vídeo, deixo o vídeo aqui, só vou no banheiro e volto. O vídeo já está lá, pronto a ser publicado. Cara, só veja o quão que é lindo, uma coisa muito boa é a velocidade da internet aqui no Brasil. Nossa, isso surpreendeu-me muito. Olha só, se você não sabia, eu estou nesse momento a referir do Wi-Fi, mas não há diferença usando os dados móveis. Apenas já existe essa diferença de que esses são do celular, enquanto aqui é do roteiro, né? O roteiro, não sei, aquela caixa de Wi-Fi ali, aquela caixinha aqui de Wi-Fi onde que só tem a diferença. Mas a internet, nossa, deixou-me muito, mas muito impressionado aqui no Brasil. Brasileiros partilhavam bastante para mim a respeito disso, sobre essa versão da internet. Aí eu ficava pensando, mano, será que estão a falar a verdade ou não se passa de uma brincadeira? Porque eu tenho alguns amigos. E a respeito da internet, se você quer que eu faça pelo menos um vídeo reagindo aos preços aqui, como é que funciona e fazendo uma pequena comparação a do meu país, de lembrar que não faz sentido comparar essas coisas com o meu país, de jeito nenhum. Mas caso você tenha curiosidades, quer ver um tipo de gênero desse vídeo, ou quer saber um pouco como que funciona a internet lá do meu país, deixa aqui nos comentários. Mais uma pergunta, eu gostaria de saber de onde é que você exatamente está vendo esse vídeo. Se você assistiu esse vídeo até esse momento porque você gostou bastante, porque você amou
esse vídeo. Então, aproveite deixando aí nos comentários de que parte do mundo que você tá vendo esse vídeo. Eu recebo muitos comentários, as pessoas falam que eu assisto o seu vídeo da Itália, eu assisto da França, eu assisto do Portugal, eu assisto do Brasil, mas quero exatamente saber de você que tá vendo esse vídeo. Deixe aí nos comentários de onde que você está vendo esse vídeo. Por favor, deixa o seu like nesse vídeo, porque é assim que você estará bastante a ajudar esse canal. A quinta coisa que surpreendeu-me bastante aqui no Brasil, uma outra coisa, claro, como a última, eu decidi colocar aqui para vocês, é a respeito das comidas aqui no Brasil. Aqui tem variedade de comida. E algumas pessoas, há dias atrás, eu até li alguns comentários aqui, algumas pessoas falaram assim: Ignato, por favor, você precisa ir para um médico para ver o que está acontecendo contigo, porque desde que você chegou, não está a engordar, tá no mesmo. Calme, pessoal, calme, porque eu tô num processo, tô fazendo muita coisa, que nem sei se dá para falar isso para você, mas eu tô fazendo uma boa dieta, tô treinando bastante, então essas coisas aí devem ser algo que, por isso que vocês talvez não estão notando a diferença no meu corpo. Até que, para quem lembra muito bem exatamente, nos primeiros vídeos que eu cheguei aqui no Brasil, já estava a engordar. Então eu tive muito medo dessas coisas, já estava se mudando a aparência, comigo mesmo eu sentia essa diferença. Quero esclarecer aqui para vocês, tá tudo bem com o Ignato, não tem problema de jeito nenhum, porque eu tô fazendo exatamente alguns processos, vocês entendem essas coisas, né? É por isso que vocês não estão a notar essa diferença. Até pode notar, vou ficar mais magro pelos dias, pelos meses que vêm. Menos preocupação a respeito disso. E a respeito das comidas, a variedade das comidas aqui no Brasil é sensacional, gente. Cara, imaginem comigo. Imagine aquele famoso pão de queijo, a famosa feijoada. Imagina uma coisa muito linda dessa. Mano, é por isso que o Brasil até hoje é considerado o país que tem a melhor comida do mundo. A minha resposta é essa. Sim, isso é verdade. Tem a melhor comida do mundo. Mano, a variedade das comidas, a forma que os brasileiros preparam as comidas aqui é extremamente muito, mas muito impressionante. Eu já comi comida do restaurante, já comi comida dos hotéis, a qualquer canto que você for, a qualquer canto que você passar, aquilo que você colocar na boca vai te deixar muito impressionado. Então isso chocou-me bastante, deixou-me assim tipo, uau, afinal a comida brasileira é essa. Então é mais ou menos isso. Pessoal, esse foi mais um vídeo nosso aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo exatamente que eu queria muito me abrir com vocês. Mas é isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fui!